seu nome ninguém sabe. Muito bem. Boa noite, Deus. Boa noite, João Marcelino. Boa noite, companheiro professor Maurício. Boa noite, seu Lilon. Boa noite, seu João. Boa noite, dona Deusa. Seu Maurício. Boa noite, dona Deusa. Todos sejam bem-vindos. Vamos iniciar então, né? Já está quase na hora. Falta um minutinho. E aperta aqui o saco preto que eu deixei lá na área. Então vamos iniciar. O seu Maurício passou o bastãozinho para eu fazer a condução hoje. E hoje teremos então a palestra com o seu João Marcelino Borges, que já está presente. A porta estreita. Vamos, como de costume, né, fazer a nossa oração. Vamos procurar nos ligar à espiritualidade, aos benfeitores espirituais, serenar as nossas emoções, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. E eu digo gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus pelo Evangelho, aos benfeitores espirituais por estarem sempre nos orientando, nos incluindo para as mudanças necessárias. Que nesta noite nós possamos aproveitar a bênção do pão espiritual que o seu João Marcelino vai trazer nessa noite, que as suas palavras possam ecoar em nosso íntimo, nos motivar à transformação, à reforma íntima que tanto estudamos dentro da doutrina espírita. Que as suas palavras possam ser o caminho para que nós nos sintamos fortalecidos na fé, na esperança, consolados, pois o Espiritismo é o Consolador, e que nós possamos sentir-nos fortalecidos cada dia mais para enfrentar as provas, os desafios que se nos apresentam, porque eles vêm para nos ensinar. Que a sua paz, o seu amor, Senhor, permaneça entre nós nesta noite. Graças a Deus. Dona Lalinha, seja bem-vindo. Dona Lalinha e quem mais estiver com ela aí, que a Dona Lalinha geralmente vem em grupo, né? O Adriano, seu Sebastião e todos mais que estiverem presentes, sejam todos bem-vindos. Muito bem. Então, nesta noite, como eu estava dizendo no início, o São João Marcelino vai nos brindar com a passagem evangélica A Porta Estreita. Seja muito bem-vindo, Sr. João. Está com o senhor a palavra. Gratidão. Novamente, boa noite a todos. Muita alegria pelo convite, né? Por essa oportunidade e pela alegria de rever os amigos. Vamos falar então dessa porta estreita. Porque Jesus, ele sempre mostrou uma grande preocupação em nos motivar, convidando por essa porta. Fazer o que você puder, dar todo empenho, toda força para entrar pela porta estreita. Porque a porta larga é mais fácil, mas a porta larga é a porta da perdição, do sofrimento, da mentira. Então, encontrar a porta estreita seria o nosso objetivo principal, o nosso sonho. Mas é um sonho tão real que vamos começar a nossa conversa de hoje a partir de um sonho, que é o sonho do nosso pai Jacó, né? Quando ele estava em busca da noiva, né?
porque eles teriam que se encontrar para se casar, para gerar as 12 tribos de Israel, que somos nós, a humanidade cristã, senão não estaríamos aqui. E ele dormiu, né? E aquele sonho ficou famoso, o sonho de Jacó, a escada de Jacó e tal. Então, o que foi realmente então, esse sonho? Por que partir daí? Então, ele sonhou, e nesse sonho ele via espíritos santos saindo da terra para o céu, e vindo do céu para a terra, né? E ele foi encantado. E no topo dessa escada, ele viu o pai. E o pai falou, olha, eu estarei sempre contigo. Eu vou garantir a sua descendência, a descendência de Isaac, que era maior do que cobrirá toda a terra, maior do que a areia do mar, maior do que as estrelas do céu. Tá. E te farei voltar várias vezes a essa terra. Então, como voltar à terra? Isso é uma promessa de Deus. Nós vemos que a única maneira de voltar à terra está claríssimo, que é através da reencarnação. Né? Não tem outro jeito. Como tornar a terra para construir escada. Né? E isso tanto foi verdade que esse retorno se deu, passou algum tempo, Moisés já, um bom tempo, estamos falando aqui de alguns séculos, né, digamos assim, Moisés viu uma moita de capim pegando fogo. Já estamos lá no Moisés. Tá. E ele viu aquele negócio, o fogo queimando, mas o capim continuava sem queimar. Aí ele percebeu, né, que era o pai. Ele falou, olha, eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, e logo eu não sou Deus de morto, eu sou Deus de vivos. Eu sou Deus de vivos. E ali, ele já deu logo uma missão, foi, e eu estou aqui, porque você vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. E ele saiu dali, desse encontro com Deus, com essa missão. E o que aconteceu para conseguir libertar esse povo, todos nós sabemos, né? Porque, lógico, que o Egito não ia ceder de graça aquele povo. Então foi uma dificuldade, mas como ele escolheu uma pessoa forte para fazer o trabalho dele, ele sempre resistiu, tudo que Deus mandava fazer, sabe? Ele obedecia, até que conseguiu, finalmente, depois de tudo que a gente conhece a história, conseguiu libertar o povo. Deus abriu até a água do mar para ele passar, e tal, nós conhecemos a história. Mas aí que realmente começou o trabalho de buscar essa escada. Porque quando saiu, atravessou o mar, né, que entrou na terra, falou, agora nós somos livres. Aí Deus, o que Deus fez? Mandou passar pelo caminho mais longo. Passar pelo caminho mais longo. Para quê? Para não acontecer que na primeira dificuldade, porque estava deixando a porta estreita, então, na primeira dificuldade, eles voltariam para a escravidão, como realmente aconteceu. Que assim que a comida não estava boa, pegou José para reclamar da comida. Então Moisés nos tirou do Egito para nos deixar morrer de fome aqui. Então, melhor se estivéssemos lá, porque lá nós tínhamos até carne para comer à vontade. Então, por isso que Deus, né, realmente aquela foi a primeira porta estreita que Moisés encontrou. E porta estreita nisso, né? E foi essa longa, faltou pão, Deus, faltou comida, Deus deu o pão do céu, deu maná, deu passarinho, deu água, e foi tal. E com isso, Moisés foi crescendo espiritualmente. Chega um ponto que a Escritura diz o seguinte, Moisés subiu a Deus e o Senhor o chamou ao monte. Quer dizer, Moisés então não subiu ao monte para falar com Deus. Ele que entrou na estrada estreita, ficou 40 anos rodando com aquele povo, né? Muita violência, todo tipo de dificuldade, mas finalmente ele atingiu a porta estreita. Subiu a Deus. E ali ele foi encarregado de receber as nossas leis, receber os nossos destinos, receber aquilo que ia nos governar. Né?
E entre as leis que recebeu, uma merece um destaque especial, que é aquele mandamento que diz: honrar pai e mãe para herdar a terra que o Senhor teu Deus te dará. Quer dizer, todos os mandamentos são preciosíssimos, são as leis da nossa vida, é o que nos governa. Mas esse, Paulo até fala o seguinte, que é o único mandamento que vem com promessa. Porque todos é proibindo, orientando, mandando, esse não se promete. Se você cumprir pai e mãe, honrar pai e mãe, você vai conseguir entrar pela porta estreita, pela porta da dificuldade. Porque você vai crescer para Deus. Essa é a porta estreita, o nosso desafio. Eu começo na minha casa, começo honrando meu pai. Mas não é só o meu pai e a minha mãe. É o pai e a mãe. Tem que ser honrado. Porque senão, sem honra, não tem como chegar a Deus. Né? Tá. Vai que... O que aconteceu? Nós já sabemos a história. No meio do trabalho, Moisés, que tinha subido a Deus... Em determinado momento, Deus falou: Moisés, desce, que o seu povo se perdeu, seu povo se contaminou. Ou seja, o povo abandonou a porta estreita, buscou a porta larga. Foi quando nós fabricamos aquele bezerro de ouro e promovemos uma festança. Não vou falar carnaval, porque está na época, pode parecer intencional, mas não é. Uma festa de perdição, uma festa do mundo, bebedeira, enfim, uma orgia total. Então, Moisés desceu, Deus mandou, desceu ao povo. Só que ele era um grande homem, mas nunca teve assim muita paciência, né? Ele tinha até matado um Egito no passado, enfim, nós já conhecemos. E ficou bravo, quebrou as pedras e matou gente e tal, então. Mas como era um grande homem, determinado, passou a raiva, esfriou a cabeça e falou: meu Deus, o que eu fiz? Foi orar a Deus. Senhor, perdoa o seu povo, é a sua gente, Senhor. Ele orou e disse: papai, agora é o seguinte, se o Senhor não pode perdoá-los, então me risca do livro que tu tens escrito. Que livro é esse? Esse é o livro da vida. Depois, toda a nossa escritura vem falando dele, até Paulo chegou a falar nesse livro da vida. O próprio Cristo falou no livro da vida, está lá no Evangelho de Lucas, Lucas 10, capítulo 20. Jesus fala no livro da vida. E todos os profetas tal. Então, o Moisés, ele subiu a Deus, mas quando ele viu o povo ser perdido, o que ele disse? Ele abriu mão da porta estreita. Porque se meu povo vai para o pecado, eu vou com eles. Porque eu sou o seu líder, esse povo não tem ninguém. Sem eu, eles não são ninguém. Quer dizer, ali ele mostrou que realmente merece essa condição de líder, de guia. Se o senhor não pode perdoar seu povo, então que eu vou para o pecado com eles. Tá bom. E seguindo a história, Moisés desistiu da porta estreita pelo povo. Aí vamos encontrar outro, lembra que o senhor falou: olha, eu vou te mandar voltar à terra várias vezes. Aí vamos encontrar numa volta dessa. Né? Vamos encontrar um cidadão lá chamado Elias, que é o grande Elias, o maior profeta. Ele fez o contrário. Ele era um profeta tão grande, tão importante, que várias vezes ele pediu até fogo do céu. Deus atendeu. Tudo que ele pediu, o Senhor dá. Mas aí o sucesso subiu a cabeça, ele não problema lá com Deus falso, os profetas falsos, aquelas coisas. Ele esqueceu da porta estreita, lá na minha terra o pessoal fala, subiu no tijolo e achou que já podia fazer discurso. Era dono da verdade, dono da situação, e matou os profetas. Mas quando ele fez a besteira, digamos assim, caiu a ficha e falou: meu cara, o que eu fiz? Eu quero morrer, eu não mereço, né? Foi desesperado, arrasado, acabado. Fugiu para o deserto, escondeu numa loca, lá numa caverna, e não comia, não vivia, só chorava, querendo morrer. Mas
Ele foi chamado por Deus. Eis que eu te enviarei várias vezes à terra, e você vai libertar o meu povo. Deus mandou o anjo chamar o profeta Elias. Elias, levanta. Ele não atendeu. Elias, levanta. Ele não atendeu. Aí o anjo chegou e falou, Elias, levanta e come, que você tem uma longa viagem para fazer. Quando falou assim, ele tocou nele, ele encontrou alguma coisa lá no fundo da consciência, lá no fundo do coração, veio aquela luz. Ele não pensou duas vezes. Já comeu, já partiu dali para essa longa viagem. E essa longa viagem, é uma dessa longa viagem. A gente fala que essa grande viagem que a gente tem que fazer para chegar à porta estreita, que é a porta que conduz a Deus, essa viagem através de mim, através do meu coração. Tanto que nessa viagem, vamos dar uma paradinha lá, na profecia do profeta Isaías, no capítulo 40, está falando assim, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o caminho para o Senhor passar. Que caminho é esse? Deus está falando de caminho? É exatamente o caminho do nosso coração. Pessoal, os estudiosos, né, entendem assim. Nós temos que preparar o caminho para Jesus passar, para Jesus penetrar. Porque esse é o único caminho que conduz ao Pai, que leva à porta estreita. Tá bom. Mas nessas andanças de Elias, vamos encontrar alguém lá na beira do Rio Jordão. Nós estamos falando de 800, 900 anos. Um cidadão chegou lá no Rio Jordão batizando o povo. Ah, mas você é o Elias, é o Messias. Não sou. Você então é um profeta? Não sou profeta. Então como é que você batiza? Olha, eu batizo com água só que é para lavar os pecados. Mas depois de mim, está vindo alguém que eu não sou digno nem de falar o nome, nem de amarrar o seu sapato, vai vir batizar com o Espírito Santo. Então quem é você? Fala, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Quer dizer, ele repetiu aquele que foi falado lá na profecia de Isaías. Eu sou a voz de quem clama no deserto. Quer dizer, 900 anos antes, desde sempre, Deus está clamando no deserto dos nossos corações. Está nos convidando, vem que eu abra a porta. Eu estou esperando. E a gente nunca vai. Quer dizer, nunca prepara esse caminho, essa caminhada. E como Moisés não tinha paciência, muita paciência, né, ou quase nenhuma, o cidadão que estava ali, que ali já recebeu o nome de Batista, João Batista, né, deu a receita também. Fala, se você não é profeta, você não é o Messias, você está batizando, o que tem que fazer então para ser batizado? Para receber esse batismo, ou seja, para ganhar a salvação? Foi simples. Aí, de uma maneira, o batista, né, o batizador ali, ele resumiu tudo que Moisés escreveu em três itens. Primeiro, chegou um saduceu pessoal lá para ele e falou, o que temos que fazer? Então, foi simples. Mostrar atos dignos de arrependimento. Quer dizer, faça coisa que demonstre que você está arrependido. Ou seja, ama a Deus sobre todas as coisas. Porque como nós somos pecadores, todos nós reconhecemos isso, então, para mostrar que eu estou buscando Deus, eu tenho que arrepender dos meus pecados. Arrepender realmente. Como? Amando a Deus sobre todas as coisas, está escrito. E mais ainda. E outra coisa. Se você tiver um prato de comida, se seu irmão estiver com fome, reparte a sua comida com ele. E a mesma coisa a roupa. Você tem duas camisas, seu irmão tá com frio, dá uma camiseta para ele. Dá uma camiseta do São Paulo para ele, tá? Ele vai ficar feliz demais. O que está aí? Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Arrepender, que mostrar que arrependeu dos pecados. E amar o seu irmão como você ama a Deus. Reparte a sua comida com o seu irmão. Reparte
a sua roupa com seu nome, que você poderá ser batizado. O que ele fez? Obedeceu, tal. O batismo. Como é que é o batismo, então, com Jesus? Jesus para batizar o Espírito Santo, para abrir a porta estreita para nós, ele desceu a sua glória e foi ser batizado como eu, como qualquer pecador. Foi isso? E outra coisa, depois desse episódio aconteceu tudo que a gente já sabe, então veio a morte de Jesus, que já estava escrito, ele tinha que passar por tudo aquilo para mostrar a ressurreição, para mostrar que a vida é eterna. Porque para chegar à porta estreita tem que passar, né? É a porta do céu, tem que fazer tudo que está na lei, a lei da vida. E nessa ressurreição entrou outra pessoa na história que também deixou a porta larga para entrar na porta estreita, chamada Maria de Magdala, Maria Madalena. Nós sabemos a profissão dela, que ela realmente viveu na porta larga, viveu todos os prazeres do mundo, todos os prazeres da terra. Mas sem ver Jesus, vir falar no nome de Jesus, alguma coisa tocou seu coração. Tocou o coração e falou, essa não é a porta que eu quero. Não é esse o meu caminho, eu não quero isso. Foi procurar Jesus, lavou os pés de Jesus, coisa que Jesus passou pela terra. Nenhum de nós que somos profetas, somos intelectuais, somos sabidos, somos isso, somos aquilo, não fizemos nada por Jesus. Ela foi a única pessoa na terra que lavou os pés de Jesus, que fez alguma coisa por ele. E mais ainda, depois do Calvário, o anjo chega lá no cemitério e vê aquela mulher chorando. Mulher, por que você está chorando? Não é porque levaram o meu Senhor, eu não consigo achar. Quer dizer, o meu Senhor. Cristo falou isso para nós desde o começo, a gente nunca acreditou. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas até ali, só aquela mulher fez isso. O que ele disse? Depois chegou Maria, vai fazer uma coisa. Vai avisar para os meus irmãos, vai avisar para os meus irmãos, eu os espero na Galiléia. Gente, essa Galiléia é a Galiléia do futuro, é a Galiléia da porta estreita, é a morada do Senhor, é o caminho de Jesus. É a Galiléia feliz, a Galiléia da luz. Ela foi, avisou, né? E quem estava ali esperando, quem acreditou na promessa de Jesus, quem acreditou no recado que a Maria foi levar, recebeu o Espírito Santo. Tanto que chegou ali, o que ele fez? Assoprou sobre todos nós e disse, recebei o Espírito Santo. É por isso, então, que hoje até o Paulo chama atenção para isso. Não esqueça que seu corpo é morada do Espírito Santo. Não esqueça que o Espírito Santo habita em vós. E o próprio Cristo diz, se pecar até contra mim, pode ser perdoado. Agora, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque eu vou ter que perdoar a mim mesmo. E eu posso perdoar todo mundo. Perdoar a mim é um caminho muito longo, né? Que eu não sei se ainda consigo. Não era isso? Muito obrigado. Que Jesus abençoe. Muito bem. Gratidão, seu João Marcelino, pelas palavras. Gratidão pelos ensinamentos dessa noite, de como nos conduzir perante o Evangelho de Cristo, que a porta estreita, né, seu João, seja uma meta, que a gente busque cada dia mais desenvolver esse amor a Deus, ao semelhante e o alto amor, que é uma consequência de tudo isso.
Então, neste momento, eu vou então encaminhar para nossas radiações, nossas vibrações dessa noite. E peço a todos, né, que novamente a gente continue nesse clima, nesse momento de sintonia espiritual com o divino, com Deus, esse Deus que está em toda parte, está dentro de nós.